sociais, seja bem-vindo a essa noite de adoração, amém? Quantos estão felizes de poder estar realmente na presença do Senhor? Amém? Você pode sair do seu lugar, cumprimentar uns 2 ou 3 aí, eu sei que está meio friozinho, mas é para isso mesmo, para nós não ficarmos acanhados. Cumprimenta, dê um bem-vindo a ele, a ela, isso, deseja um bom culto, que a presença do Espírito Santo de Deus possa fluir em nosso meio nessa noite, conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Estamos aqui para adorar e glorificar ao Senhor, amém? É isso aí. E juntos agora eu quero que nós falamos com o Senhor, agradeçamos a Ele pelo dia que Ele nos concedeu e entregamos esse culto na direção dEle, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui, reunidos, ó Pai, para adorarmos e glorificarmos e bendizermos o Teu nome. Espírito Santo, fique à vontade entre nós, é tudo para o Senhor, é tudo para a Tua honra, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Senhor, não nos deixe limitar a Tua presença, o Teu mover, por conta de tempo, por quantidade de pessoas. Espírito Santo de Deus, o Senhor age em todas as formas, da maneira que quer, na quantidade de gente que tiver, na temperatura que houver, nada limita o Teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar. A casa é Tua, a igreja é Tua. Fique à vontade entre nós, ó Pai. Nós queremos Te sentir. Nós queremos, ó Pai, mais de Ti. Estamos aqui nesta noite de quarta-feira, Senhor, para recebermos de Ti força, graça, ânimo, a unção que vem do alto. Espírito Santo de Deus, reveste-nos com o Teu poder, ó Pai. Tu és um Deus que sonda coração e pensamento, sabe o que a Tua igreja necessita nessa noite. E Tu tens, Espírito Santo, Tu tens aquilo que nós necessitamos. Espírito Santo de Deus, que possamos estar abertos, totalmente ligados àquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Senhor, que nós possamos fluir, ó Pai, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos apenas querer receber algo não, mas que nós venhamos entregar o louvor que é devido, que nós venhamos entregar a adoração sincera e verdadeira, e que o Senhor se agrade da adoração da Tua igreja nessa noite. O que Teus ouvidos estejam abertos, ó Pai, a ouvir a adoração da Tua igreja nessa noite. Que suba como um cheiro suave e agradável. Oh Senhor, que nós venhamos lançar em Teu altar a nossa verdade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aquilo que está no nosso coração, ó Deus, que nós não venhamos, ó Pai, entregar hábitos, ó Pai, costumes, ó Pai, ó Deus, liturgias, mas que nós venhamos entregar a Ti o culto que o Senhor merece receber, em nome de Jesus. Agrada-te de nós, Espírito Santo, fica conosco, Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço, e junto com a Tua igreja, aplaudimos a Ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar a Ele, igreja. Deus me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me
sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Declare. Pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre Para sempre estarás, nunca nos abandonou. Oh Senhor, e é por isso que o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. estou aqui. Diga. Tudo que Diante do Senhor, eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou. eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, Pois eu sou teu, eu sou e teu, tu és tu meu, és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estarás, para sempre estarás. Isso, adore. Para sempre estarás, para sempre estarás. Aleluia. Você acredita que você tem um pai que guarda, que cuida de você, que zela por você? Aleluia. Ele é bom e a sua bondade não tem fim. No
No fim do ano, pastora, igreja, eu estava para ir para minha mãe, lá para o Paraná. E aí na primeira tentativa, porque houve tentativas, estávamos indo, todo mundo lá, pastorzão, tranquilão, viajando, bora encontrar a família. O carro para, no meio da estrada. E eu falo, Jesus, e agora? Eu acho que não é nada, não sei o que, tal. Tá perigoso seguir viagem, o que a gente faz? Vamos ver o que a gente consegue, andar mais um pouquinho e ver o que a gente consegue. Esperamos o carro esfriar primeiro, depois seguimos viagem. Com 5 minutinhos andando, o carro de novo. Falei, e agora? Quando a gente olha para o lado, um mecânico. Falei, tá aí, a provisão tá aí. Chegou. Aí, Lucima, fomos lá, gastamos um tempo, trocamos o que tinha que trocar, o que ele identificou que era. Show de bola, vamos seguir viagem. Show de bola. Estamos nós seguindo viagem, o carro para de novo. Aí, aquilo que estava sendo planejado, aquela alegria toda de ir, começa, né? Baixar, a gente começa a meio que murmurar, porque é normal, e agora estava preparado, estava tudo pronto, e agora não vai mais, não dá mais, e aí? Realmente não tem como seguir viagem. Lá volta nós para São Paulo, de volta de guincho. Chega aqui 10 da noite, Fernando, em cima de um guincho. E a gente, e agora, mãe? A gente queria tanto ir, mas não dá para ir. Aquilo que a gente planejou foi por água abaixo, mas a gente queria tanto ir, todo mundo reunido uma vez por ano para se ver, e acontecem umas coisas dessas, e agora? Daí quando a gente está chegando aqui em Guarulhos, a Dilza, quantos conhecem a Dilza? Ela senta ali naquele cantinho, hoje ela não está. Ela liga e fala, onde vocês estão? Eu falei, estamos voltando para casa. Ela, vem que eu estou preparando uma janta para vocês. Não se preocupem em ter que comer. Vem que aqui em casa vai ter janta para vocês e aqui a gente resolve o que vai fazer. Tá bom. Chega nós, Júnior, lá. Vamos jantar, todo mundo frustrado. Mas vamos comer, né? A fome não espera. E quando a gente está lá, eles falaram assim pra gente, vocês vão sim. Quem disse para vocês que vocês não vão? Vocês vão sim. O sonho de vocês de ir lá, de viver tudo que vocês tinham de viver, não morreu não. Está aqui o meu carro. Vai lá. Vai aproveitar lá. Vai se divertir lá. E deixa tudo aqui. Não se preocupe com nada. E foi o que aconteceu. Seguimos viagem, chegamos... Participamos de tudo que nós tínhamos que participar. E quando a gente voltou, a gente conseguiu encostar o carro no mecânico. E o carro está sendo arrumado, meus irmãos, para a glória do Senhor. Então o nosso Deus, Ele cuida. Ele zela por nós. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você acredita? Muitas vezes acontece sim, as frustrações vêm, o desespero bate, e agora o que eu vou fazer, da onde vai vir? Mas a gente serve o Deus provedor, o Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da provisão, e Ele é bom. Diga para o seu irmão, seu Deus é bom, Ele cuida de você. O que é que você necessita nesta noite de cura e libertação? Ele está aqui. Peça e receberão. O Deus provedor está aqui. Aleluia, e Ele é bom. E Ele é bom. E o seu amor dura para todo sempre. Aleluia. Você pode glorificar a Ele. Você pode glorificar a Ele. Obrigado, Senhor.
misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Eu amo tua voz, Senhor, amo tua voz. Tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Pega tuas mãos e declare isso, vamos! Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel. Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E aí o carro tá lá arrumando, mas vocês acham que a gente tá de pé? Ele preparou um carro pra gente andar durante esse tempo, porque ele faz por completo. Ele não faz nada pela metade. Esse é o Deus que nós servimos. Poderoso, poderoso. Amo tua voz, Senhor, amo tua voz. Tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Em todo tempo, diga, em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que
cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Eu cantarei a bondade. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor, queridos. Pode misturar aplauso com glória, com aleluia, porque esse Deus é maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, você que está em casa assistindo pela live. O Senhor é maravilhoso. Diego, cadê o Diego? Já sentou? Eu quero confirmar, Diego, que o nosso Deus, Ele é maravilhoso por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. E o Senhor, Diego, Ele supre todas as nossas necessidades. Olha só o que diz Filipenses 4,19. O texto conhecido, todo mundo conhece. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá, Diego, suprirá todas, não é alguma, não é a saudade, não é a fome, não é a falta de dinheiro, são todas as vossas necessidades em glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que você está precisando nesta noite? O que você precisa nesta noite? É cura? Peça. É libertação? Peça. É salvação? Peça. Aleluias. O nosso Deus suprirá, Fernando, todas as nossas necessidades, todas as vossas necessidades em glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, nesse momento de oração que nós vamos fazer agora, que nós demos o nome aqui, a direção deu o nome de momento conexão. Aleluia. Ore pelo seu irmão agora. Dê a mão ao seu irmão aí, pegue na mão do seu irmão e ore. Talvez você olhe assim e fale, eu não sei o que esse irmão precisa. Realmente você não sabe. Eu não sei qual que é a necessidade do meu irmão. Eu não sei o que ele está passando, o que ele está sofrendo. Mas o nosso Deus sabe, Tiago. O nosso Deus está lá do seu alto e sublime trono e Ele contempla todas as coisas. E agora você vai orar pelo seu irmão e vai dizer, Senhor, Senhor, aqui está o meu irmão. Se você souber o nome dele, cite o nome dele e diga, Senhor, ele precisa de algo, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Senhor, e se for da sua vontade, ó Pai, realiza o desejo do coração do teu filho. E pode ter certeza, querido, se for da vontade do Pai, e a vontade do nosso Pai é perfeita e agradável para conosco, Ele vai realizar aquilo que nós estamos pedindo. Aleluia. Ore ao Senhor agora, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai, o teu povo que te adora, Pai. Povo escolhido, separado, justificado, Senhor. Oh Deus, antes, Senhor, nós não merecíamos nada. Nós éramos tidos, Pai, como lixo, como monturo, oh Pai.
mas o Senhor, por sua grandeza e misericórdia e amor, veio, Senhor, até nós e decidiu se entregar, morrer, Senhor, para nos dar vida, ó Pai, vida. A tua palavra diz que é vida em abundância, ó Pai. Então, Senhor, nesta noite, ó Pai, com base na tua palavra, Senhor, tem pessoas aqui nesta noite, ó Pai, que olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para cima, Senhor, e não vê saída, não encontra a solução para o seu problema, Senhor. Ah, Senhor, nós não conhecemos a situação real de cada irmão nesta noite, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a necessidade, meu Deus, de cada um de nós, Senhor. Senhor, muitos irmãos nesta noite aqui, Senhor, almeja por uma cura, Senhor. Busca, Senhor, a libertação de um parente, Senhor, de um filho, de um irmão, do esposo, da esposa. Oh Deus, busca a restauração, Senhor, de algo, ó Pai, que foi destruído, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluias. O Senhor que está no meio de nós, o Senhor que habita em nós, Espírito Santo. Entra agora naquela casa, Senhor, naquele ambiente, Senhor, como nós ouvimos, Senhor, no último domingo, Senhor, que o Senhor torna, Senhor, o pai da idolatria, o idólatra, o pecador, Senhor, o improvável, Senhor, no Pai da fé. Ah, Senhor, as nossas necessidades são tão pequenas, Pai, diante do Teu poder. Oh Deus, as nossas dificuldades, Pai, são tão limitadas diante do Teu poder ilimitado, Senhor. Por isso, Pai Santo, neste momento, Pai, eu te peço, vai, Senhor, naquela residência, naquele lar, Senhor, e leva, Senhor, a cura, a libertação, a salvação, a restauração, meu Deus. Ah, Pai Santo, Pai querido, quão grande é o Teu poder e a Tua glória, ó Pai. E nós confiamos em Ti, Senhor, e declaramos, meu Pai, a nossa total dependência de Ti, meu Deus. Ah, Senhor, só em Ti confiamos, Pai Santo. Só em Ti confiamos, em nome de Jesus. Você que pode crer assim, aplauda ao Senhor e tome os seus assentos, glorificando a esse Deus maravilhoso, aleluias. Deus forte e poderoso, glória a Deus, aleluias. Nós temos convidados esta noite. Tem alguém que estava no seu lar e recebeu uma ligação, uma mensagem de um irmão, falou, ó, vamos à igreja hoje, temos aqui, olha, ó, do lado do Fernando ali. Glória a Deus. Tem mais alguém? Ah, eu não recebi ligação, ninguém me mandou mensagem, eu estava em casa e eu senti o desejo de vir à igreja. Tem alguém assim nesta noite aqui? Não tem? Ah, aleluia. Então eu quero dizer que todos nós que estamos aqui, tem, Felipe? Quem? Aonde? Ah, glória a Deus, tem ali 2 jovens ali, olha aí, ó. Glória a Deus. Queridos, se foi uma mensagem, se foi ligação ou não, você sentiu um simples desejo no coração de vir, eu quero dizer para você que não é um simples desejo. Foi o Espírito Santo que convidou vocês dois para estar aqui esta noite. Amém, queridos? Vocês creem assim? Fiquem atentos, porque o Senhor tem muito a falar nesta noite. O Senhor tem muito a falar com você, convidado do Fernando aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus prospere na vida de vocês. Voltem sempre à casa do Pai, e nós nos alegramos com a presença de vocês. E para mostrar que nós estamos alegres, nós vamos aplaudir a Deus pela vida de vocês. Amém, queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Queridos, deixa eu contar um testemunho rapidinho, Diego, também, antes das ofertas aqui. É rapidinho, pastor. Hoje foi um dia diferente para mim. Estava no trabalho, tranquilão, né? Até me programando para sair mais cedo hoje, né? Vou sair mais cedo hoje, tá calma, né? Aí por volta das 9, 10 horas da manhã, umas 9:30 da manhã, o motorista me liga, né? Ô Lima, meu Deus, fala aí, tudo certo? Aconteceu um BO aqui. Eu falei, meu Deus, onde você está? Cara, tô descendo aqui para ir fazer uma entrega ali em Cubatão e a polícia rodoviária me parou aqui. Eu falei, te parou? Mas tá tudo certo, o caminhão tá tudo tranquilo, não tem problema, documentação em dia. O que aconteceu? Pois é, cara, minha habilitação tá vencida. Eu falei, Jesus, e aí? Qual que é a saída? Pois é, ele encostou o caminhão no pátio aqui e falou que tem que vir alguém aqui para tirar o caminhão, uma pessoa habilitada. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, pastor, para ir. Só tinha eu. Falei, Jesus amado. Aí ele falou para mim assim, e o pior, o guarda deu 20 minutos para tirar o caminhão. Eu falei, cara, não tem como, eu estou aqui em Guarulhos, você está aí, quem conhece a descida ali, bem na primeira, comecinho da descida ali, terminando São Bernardo, começando São Vicente. Eu falei, não tem como chegar em 20 minutos, cara. Eu falei, então acelera, dá um jeito aí. Aí eu liguei para um amigo, muita gente conhece ele aqui, eu falei, cara, onde você está? Estou aqui em Arujá. Preciso de um socorro, o que é? Bem aqui, me pega e me leva ali em São Bernardo ali, cara, lá na descida da Anchieta. Irmãos, o testemunho é esse. Fazem mais ou menos, né, amor, uns 20 anos ou mais que eu não ando de moto. De moto. E o único jeito de chegar lá rápido era de moto. Se fosse de carro, eu coloquei de carro, estava dando 1h30. Eu falei, meu Deus, de moto eu coloquei, deu 42 minutos. Eu falei, cara, não tem outro jeito. E lá vai o Lima de moto. Cara, o William foi me levar, né? E para muita gente aqui sabe, eu descobri há mais ou menos uns 3 anos que eu estou com um probleminha ósseo, né? E eu estou tratando. E daí, de modo você tem que ir, né? Sentado. Meus irmãos, fui. A perna doendo, tal. Chegamos lá, na hora que nós chegamos, eu não conseguia descer da moto. Falei, Jesus. O guarda olhou para mim, aí falou, é você que vai dirigir o caminhão? Eu falei, eu vou tirar o caminhão. Aí ele olhou e falou assim, mas você está com problema na perna, não vai conseguir dirigir? Eu falei, vou. Tudo bem. Entregou a chave lá, eu peguei o caminhão e descemos. Aí, daquela dificuldade, Diego, tinha um acostamento, depois uns 1 quilômetro mais ou menos, descendo, né, e eu com aquela preocupação, né. Aí eu falei para o motorista, eu vou encostar aqui e você pega o caminhão de volta, eu vou estar aqui do teu lado, se pintar alguma coisa eu estou junto. Pastor, não deu 30 quilômetros que eu entreguei o caminhão para ele. Quando eu entreguei o caminhão para ele, que mudei para o banco do carona, que ele começou a descer de novo, tinha uma viatura parada, manda encostar de novo. Eu falei, Jesus, perseguição isso. Aí na hora que estamos deixando, aí eu comecei a interceder, Senhor, tem misericórdia, Pai, está acontecendo. Aí o guarda olhou pra gente assim, deu a mão, começou, encosta. Aí eu falei, Jesus, não tem jeito. Eu falei, e agora? Porque já tinha acontecido lá atrás, era o motor que estava de volta no caminhão. Eu falei assim, agora vai dar ruim. Aí o cara falou assim, já tirei o cara do caminhão, você deu o caminhão pro cara de novo. Aí o cara olhou assim, quando nós tô passando, aí eu fiz assim pro guarda, né? Bom dia, seu guarda. Aí o guarda, vai embora. Jesus. Eu olhei pro guarda assim, né? Mandou encostar, eu olhando ele assim, bom dia, seu guarda. Aí fiz assim para ele, vai embora. Aí eu falei, glória a Deus. Até nos detalhes tão pequenos como esse, o Senhor supre, Diego, as nossas necessidades. Porque foi um livramento. Ali ia ser reincidência. E talvez ele dizia assim, olha, lá em cima nós acabamos de tirar o motorista do caminhão e agora ele está de volta. Agora o caminhão vai para o pátio. E o caminhão estava carregado com mercadoria para entregar para clientes. Olha só a dificuldade. Então, um testemunho, queridos, de detalhe, de coisa. E até nisso, Débora, o Senhor supre as nossas necessidades. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, porque o Deus é bom. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Meus amados, vamos falar sobre oferta. Amém, querido? Oferta.
E a palavra de Deus, em se tratando de oferta, ele nos ensina em Provérbios 3:9 que nós devemos honrar o Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aleluia. Quando nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas primícias, nós estamos declarando que Deus é primeiro em nossa vida. Que Deus é excelentíssimo. Que Ele é a fonte de todas as coisas. E é a fonte de tudo que nós temos. Ofertamos com gratidão porque reconhecemos que foi o Senhor quem nos sustentou, nos guardou e nos abençoou até aqui. Devemos entender que a oferta não é apenas um valor, é uma declaração de honra, fé e obediência a Deus e total dependência do Senhor. Que Deus nesta noite, queridos, receba as suas ofertas, receba os seus dízimos, receba a sua adoração como cheiro suave que sobe até as suas narinas e o agrada. Não doe apenas como um ato de, olha, eu vou doar, vou ofertar porque eu estou vindo para a igreja e a igreja precisa se manter, a igreja precisa pagar as contas. Não. Desculpe o que eu vou falar, mas é assim, ó, se você não doar, se eu não doar, se eu não ofertar, se eu não der o meu dízimo, se você não der o seu dízimo, querido, eu sou categórico em afirmar para você, a igreja não vai parar. Porque quem sustenta a igreja é o Senhor. Quem sustenta a igreja é Deus. Ai, Molima, então não precisa do meu dinheiro? Entenda. A igreja se mantém com os dízimos e oferta? Sim. Mas quem é que sustenta eu? Quem é que sustenta você? É Deus. E quem é a igreja? Sou eu e você. Há alguma dúvida nisso? Então, queridos, quando nós ofertamos e dizimamos na casa de Deus, nós estamos dizendo assim, Senhor, me mantém de pé, porque eu sou a tua igreja. E eu quero continuar, Senhor, fazendo a tua obra. Porque foi o Senhor quem me selecionou, quem me escolheu para trabalhar nessa tão grande obra. Esse é o entendimento que nós temos que ter quando falamos de dízimo e oferta. Não é esse entendimento, eu vou ofertar porque Deus vai me dar de volta. Não. Deus te dá sem precisar ofertar. Deus te dá sem você precisar ofertar. Quer ver um exemplo? Como é que você vai ofertar se antes alguém não te deu? Para você ter, para dar, alguém teve que te dar primeiro. Ah, foi o meu trabalho. Amém. Você trabalhou, digno do seu trabalho, do seu salário, trabalhou, tem que receber. Mas quem te deu o trabalho? É Deus. Então tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo é por Deus. Amém, queridos? Com esse entendimento eu quero convidar você a pegar seus dízimos, as suas ofertas. Os irmãos vão estar aqui à frente. E quando o Ministério Louvor estiver louvando aqui um louvor, uma canção, vocês venham com alegria, com aquele sorriso no rosto assim, para derrubar as potestades, derrubar os demônios do desânimo e ofertar com alegria na casa do Senhor. Amém, queridos? Queremos o teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Por tua obra em nossas
das. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, Senhor Santo, poderoso, exaltado tu és. Estenda suas mãos aqui para as ofertas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos aqui nesta noite, neste exato momento, agradecendo a Ti, meu Deus, pelos ofertantes, pelos dizimistas, ó Pai, os irmãos que entenderam que é um ato de obediência, amor e gratidão a Ti, Senhor. Ah, Pai querido, aos irmãos que não tiveram como ofertar nesta noite, ó Pai, que o Senhor provenha na vida deles, ó Pai, a condição, Senhor, de dizimar e ofertar na Tua obra, Senhor. E abra, Senhor, os seus entendimentos, Senhor. E que eles entendam, Senhor, que o Senhor se agrada de um coração alegre, feliz, contrito, Senhor, diante de Ti, Senhor. Oh Deus, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa este povo, Pai. Esta é a minha oração, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós Te aplaudimos, oh Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou convidar aqui o pastor André. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Se você quiser se pôr de pé, não fique bravo comigo, tá? Se você quiser ficar bravo comigo, aí eu sinto muito, eu vou sair pela tangente depois. Oremos. Senhor, aqui está o Teu filho, o Teu servo, que está com a incumbência, Senhor, de nos trazer, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Porque é Tua palavra, é Tua mensagem, nós somos Teu, Ele é Teu, Senhor. E o Senhor usa, Senhor, o Teu instrumento da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Entendemos, Senhor, que nós somos apenas instrumentos usados por Ti, Senhor, para abençoar vidas, para ministrar a Tua palavra, para direcionar a Tua mensagem da maneira que o Senhor quer. E aqui está o Teu servo. Usa ele, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Misericórdia. Vou te dar mais uma oportunidade, hein? A paz do Senhor, igreja. Amém. Olha para esse irmão, para essa irmã e diga assim: eu sou feliz, porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Hoje pela manhã, o Senhor dizia algo no meu coração e eu declarei de modo profético ali. Onde eu trabalho, tem algumas correntes, Aninha, que faz parte de um kit que a gente vende, e essas correntes estavam fora desse kit. E eu, logo chegando pela manhã, tinha já clientes me esperando, e já cheguei, já comecei numa correria. E ali depois que eu atendi esses clientes, eu fiquei no balcão, e eu sempre tenho como um bom costume, desde quando iniciei nessa empresa, é de sempre colocar Deus na frente. Embora eu não precise falar para Ele, porque Ele já sabe, mas eu faço sempre questão de todos os dias dizer e declarar: Senhor, que o Senhor esteja na frente. E aí eu peguei aquelas correntes, até então só peguei aquelas correntes e fiz assim. E naquele momento que eu peguei aquelas correntes e joguei sobre o balcão, o Espírito Santo me tomou e me fez a profetizar. Em nome de Jesus eu declaro que hoje cadeias vão ser quebradas. E eu começava a declarar: em nome de Jesus, cadeias vão ser quebradas. Em nome de Jesus, cadeias vão ser quebradas. Em nome de Jesus, eu declaro que cadeias vão ser quebradas. E aí veio um texto ao meu coração.
E é um texto conhecido, que se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Um texto que fala sobre a cura, a libertação de um endemoniado. Um jovem que estava endemoniado, mas dentro dessa história e dentro desse contexto que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, existe algumas lições que a gente pode aprender para a nossa vida. E eu tenho certeza que vai ser edificante para nós nessa noite. Quantos creem assim, digam glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5. E em nome de Jesus, a partir do momento que essa palavra for liberada aqui, todo mal possa ser repreendido em nome de Jesus. As coisas ocultas, sejam elas reveladas em nome de Jesus, sejam elas manifestas, para que haja libertação e o nome do Senhor seja glorificado, amém? E vai dizer o texto assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Repitam assim comigo: ele vivia no sepulcro. Agora uma pergunta aqui: quando que sepulcro se tornou casa? Quando que sepulcro se tornou casa? Sepulcro é lugar morto. Quando é que sepulcro se tornou casa? Para que uma pessoa viva ali. Versículo 3, continuemos. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Repitam comigo: correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Aquele que até outrora vivia no sepulcro,
aquele que até então vivia sem as suas vestes, aquele que estava perturbado em sua alma, aquele que estava acorrentado, agora ele se encontra assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicara-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, portanto, não permitiu, mas disse: vá para casa. Aquele até então, aonde a sua casa era um sepulcro, agora Jesus lhe dá um destino. Eu não sei se você pegou aqui. Aquele que até então vivia em sepulcro, e eu disse que sepulcro é lugar de morto, agora Jesus tem um encontro com esse homem e lhe dá um destino. E o destino qual que é? Vai para casa. Só tem casa quem tem vida. Vai para casa, sai do lugar de morte, vá para o lugar de luz. E é isso, lugar de vida. É isso que Jesus faz. Vá para casa, para a sua família. Um homem que até então vivia solitário, que vivia no sepulcro, fora de um contexto social, porque era isso que ele estava vivenciando. Ele que estava aprisionado num lugar de solitude, num lugar de isolado, num sepulcro, lugar de morte, angustiado, triste, perturbado. Agora ele tem casa, tem família. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Então agora aquele homem começa a anunciar, a falar do amor de Deus, Diego, da bondade de Deus, Lima, o que Deus fez por ele, da misericórdia do Senhor para com ele. Então aquele homem, ele vai e começa a anunciar pelas cidades o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados, porque é isso que Jesus faz na vida de uma pessoa, é isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. E aí, meus irmãos, eu fiz questão de ler toda essa narrativa para que pudéssemos entender essa história. É uma história muito linda, porque quando nós entendemos o poder de Deus, o que Jesus faz na vida de alguém, nós podemos olhar para a nossa vida e ser gratos ao Senhor, porque talvez um dia nós estávamos numa condição, talvez não semelhante, em um outro contexto de vida, mas estávamos vivenciando alguma situação aonde estávamos aprisionados, mas um dia tivemos um encontro com Jesus, e a partir do momento que tivemos um encontro com Jesus, Ele nos tirou no lugar de trevas e nos levou, nos deu destino para o lugar de luz. Ele nos tirou no lugar de morte e nos deu um destino dizendo: olha, vá para o lugar de vida, vá para a tua família, um lugar onde ele vivia isolado, longe de um contexto social. Agora ele pode viver em família, e não tem nada melhor do que estar em casa. É ou não é? Não tem nada melhor do que estar em família, é ou não é? Sabe por quê? Porque Deus tem poder de restaurar.
Deus tem poder de transformar a vida de uma pessoa. Deus tem poder. E nós estamos aqui dentro de um culto, a qual denominamos um culto de cura e libertação, embora esse culto seja o culto ao Senhor, de louvor e adoração a Deus, mas tratamos sobre esse assunto. E não para só nisso aí, também é um culto de salvação, é um culto de transformação, é um culto onde o nome do Senhor é glorificado por causa da palavra dele, por causa da ação dele em nós e através de nós. Então, meus irmãos, aqui você já começa a perceber, eu também já começo a entender o que Deus faz na vida de alguém. Mas o que me chamou a atenção, dentro daquilo que eu disse para os irmãos, daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou, ministrou ao meu espírito nessa manhã, e eu tomei posse e declarei isso, e entendi que Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. O que me chamou a atenção foi o seguinte: o texto vai dizer que esse homem tentaram acorrentar ele. Tentaram acorrentar ele, e não só uma vez. Tentaram acorrentar, Marivaldo, os seus pés. O texto vai dizer, tentaram acorrentar as suas mãos, mas o que aconteceu? Ele quebrava as correntes. E aí, lendo esse texto, meditando nisso, o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração é o seguinte: existem correntes, aparentemente, quem olhava para ele, puxa, nós não conseguimos prendê-lo, nós não conseguimos amarrá-lo, porque a gente põe as correntes, ele quebra, põe as correntes nos pés, ele quebra, as correntes visíveis ele consegue quebrar. Mas sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Existem correntes que são invisíveis, e essas correntes que são invisíveis, só Jesus pode. E quando olhavam para este homem, talvez poderiam enxergar nele, puxa, as correntes, Tiago, não quebram. Mas haviam correntes invisíveis, correntes que estavam no seu interior, que o aprisionavam em sepulcro, que o aprisionavam em lugar de morte, de destruição, que o aprisionavam em lugar de vergonha, que o aprisionava dentro de um contexto onde deveria viver excluído. E essas correntes invisíveis, ninguém vê. Correntes que aos olhos nus não podem ser vistas, só Jesus vê. Existem correntes que só Jesus tem o poder de quebrá-las. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquilo que eu domino, aquilo que está no meu controle, eu resolvo, ou tento resolver. Aquilo que eu tenho um domínio, eu dou um jeitinho, eu uso alguns paliativos. Aquilo que eu consigo dentro da minha mente, Marivaldo, achando que estou resolvendo, eu resolvo. Mas existem prisões que são invisíveis, prisões que são aqui dentro, prisões que são aqui dentro, prisões espirituais, prisões na alma, que só Jesus pode. Só Jesus pode. De toda essa história, o que me chamou a atenção, o que me atraiu a atenção foi exatamente isso, um ponto a ser pensado e refletido. Isso me chamou a atenção. Agora, olha que coisa interessante. Sabe por quê? Só Jesus tem poder de quebrar essas correntes. Porque essas correntes, eu não sei lidar com elas. As pessoas que muitas vezes estão aprisionadas não têm o que fazer, Marivaldo, a não ser esperar em Deus. Agora, quando nós olhamos para o contexto dessa narrativa, nós vamos perceber, irmãos, que textos que antecedem ao que nós lemos, Jesus
Marcos mostra que Jesus tem poder e autoridade sobre a natureza. Os discípulos estavam acorrentados e aprisionados no medo, Júlio. Medo. Tempestade. Jesus. E Jesus estava o quê? Uma tempestade. Jesus estava o quê? E os discípulos o quê? Desesperados. Havia correntes na mão dos discípulos? O texto não fala. Havia correntes nos pés dos discípulos? Não. Mas você consegue enxergar comigo? Você consegue enxergar comigo que por algum momento eles ficaram aprisionados em seus próprios medos e inseguranças, em seu próprio receio? Vamos morrer! O desespero bateu, mas eles esqueceram. Ou talvez foi permitido para que o poder de Jesus fosse revelado a eles. E aí, meus irmãos, Jesus, que tem todo o poder, quebrou as correntes do medo, quebrou a corrente, disse, mostrando para eles: olha, vocês precisam crer, confiar, descansar. Aqueles discípulos que até agora então estavam aprisionados com o desespero, com o medo, agora em Jesus eles encontram alívio para a sua alma. Eles encontram refrigério, porque, meus irmãos, o medo ele atormenta, é ou não é? O desespero ele atormenta. E por que os discípulos estavam dessa forma, angustiados? Sabe por quê? Porque fugiu da mão deles, fugiu do controle deles. Vou dizer uma coisa para você. Talvez hoje, nessa noite, você possa estar aqui da mesma forma como os discípulos: pastor, eu não tenho nenhuma corrente na minha mão, ó, eu estou livre, meus pés estão livres. Mas aqui, na mente, na alma, tem um aprisionamento, o medo está te aprisionando. Você não consegue sorrir, você não consegue ficar em paz, porque tem um pensamento aqui, ó, te trazendo medo. Mas hoje Jesus está quebrando essa corrente aí. Hoje Jesus está entrando nessa causa. Você não sabe como lidar com ela, você não sabe como fazer, mas Jesus sabe. Dentro ainda desse contexto, dessa narrativa, após Marcos relatar sobre isso, vem em sequência aonde Jesus agora cura a filha de quem? Jairo. Jairo, um dos líderes da sinagoga. Jairo, ele vai até Jesus, e mais uma vez eu olho para Jairo, não vejo em suas mãos correntes visíveis, não vejo em seus pés correntes visíveis, mas quando eu olho para Jairo, quando eu olho para a filha de Jairo, eu vejo em Jairo o desespero. Eu vejo em Jairo, eu não sei o que fazer. Eu vejo na filha de Jairo uma menina que agora ela está aprisionada em uma enfermidade que estava levando para a morte. Você está percebendo? Tudo aquilo que foge do nosso controle nos aprisiona muitas vezes, ou quer nos aprisionar. E aí então Jairo tem um encontro com Jesus, e agora ali, talvez acorrentado dentro das suas impossibilidades, dentro da sua falta de força, sem poder, a sua impotência, porque ele não podia fazer nada pela sua filha. Agora ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Salva minha filha. E aí, meus irmãos, esse texto, essa história era interrompida.
interrompida com mais uma história agora, de uma mulher que há 12 anos sofria do quê? De um fluxo, de uma hemorragia de sangue. Perceba, mais uma vez, algo que fugia do controle. Ela não sabia o que fazer. Tanto que o texto vai dizer que aquela mulher tinha gastado tudo o que tinha. Ela tentou de várias formas, olha aí, ó. Aquilo que a gente acha que pode fazer, aquilo que a gente acha que, puxa, deixa eu dar o meu jeito, deixa eu me virar, deixa eu me libertar, mas tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Tem cadeias que só Jesus pode quebrar. Tem correntes que só Jesus quebra. Principalmente as invisíveis, aquelas que não é vista com os olhos nu. E aí, meus irmãos, aquela mulher, depois de tentar tudo e não conseguir se libertar da corrente da enfermidade, que por longos anos, eu não sei, você está aqui. Talvez isso tenha te perturbado, alguma situação, alguma área da tua vida está aprisionada. Pastor, eu sou salvo em Jesus. Pastor, eu sou justificado, amém. Mas existem algumas áreas que ainda talvez possa ser que elas estão debaixo de influências malignas. Talvez elas estão precisando ser quebradas. Situações a qual eu mesmo entrei, situações a qual eu mesmo gerei, situações a qual eu dei legalidade para a ação do maligno. Mas graças a Deus, porque eu encontro em Jesus a saída. Graças a Deus, porque eu encontro em Jesus a solução. E aí, meus irmãos, aquela mulher toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, as suas correntes foram quebradas. As correntes que a aprisionavam foram quebradas. Aquela mulher que estava aprisionada, acorrentada na enfermidade há 12 anos, agora, depois de ela tocar em Jesus, ela é livre. Ela é livre. Ela é livre. Ela é livre. Em Jesus eu tenho vida. Em Jesus as cadeias são quebradas. Em Jesus as correntes são quebradas. E aí, meus irmãos, encerra-se então essa história e volta para Jairo novamente. A Bíblia vai dizer que os da casa de Jairo chegam até ele e diz para ele: ei, meu senhor, não incomoda mais o mestre, não. Não incomoda mais Jesus, não, porque a sua filha morreu. E aí, Jesus, ao ouvir isso, Jesus olha para Jairo: ei, Jairo, não temas, apenas creia, eu vou quebrar essa corrente. Essa corrente de morte que tem aprisionado a tua filha, fica tranquilo, eu vou quebrar. Eu não sei se você está entendendo aqui, meus irmãos, o que eu estou dizendo. Ei, Jairo, fica tranquilo, eu vou lá na tua casa. Jesus vai lá na tua casa. Você crê nisso? Jesus vai lá na tua casa. Ah, Xanabra Súbria. Oh, glória, para quem crê, Jesus vai lá na sua casa. Jesus vai quebrar as correntes, as cadeias lá.
Jesus tem poder. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Mas é aí mesmo que está a situação. Os discípulos em meio à tempestade não sabiam o que fazer. Jairo também não sabia o que fazer. A mulher do fluxo de sangue também não tinha condição em si mesma de quebrar, de se tornar livre. Porque, eu volto a dizer, correntes, aprisionamentos que são internos, só Jesus pode. Só Jesus tem poder para curar, só Jesus tem poder para quebrar e trazer em liberdade, porque o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim para colocar os presos, os cativos em liberdade. Deus tem poder para libertar um homem e uma mulher, seja qual ela for a situação. Deus tem poder. E aí, meus irmãos, é isso que me chamou a atenção no texto. As correntes que muitas vezes pode aprisionar alguém, as mais difíceis, ou aquelas correntes que Jesus ele entra em ação, são aquelas correntes invisíveis. E aí, meus irmãos, a Bíblia mostra para nós que um homem ele pode ter força física, mas continuar espiritualmente aprisionado, preso. E nós sabemos que existem prisões, segundo os ensinos de Paulo, nós vamos perceber que existem prisões essas, que não é física, não é humana, ela é espiritual. Quando você lê lá no livro de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos perceber aonde Paulo começa a dizer: olha, as nossas batalhas, elas não são guerreadas com pessoas, no mundo material, no mundo físico, mas sim no mundo espiritual. No mundo espiritual, contra principados, potestades malignas, nas regiões celestiais. É aí que está a nossa batalha. No livro de Provérbios capítulo 5, versículo 22, vai dizendo o seguinte: as suas próprias iniquidades prenderão o ímpio, e com as cordas do seu pecado será detido. Ei, meus irmãos, quantas pessoas estão aprisionadas na iniquidade? E o que é iniquidade? O que é iniquidade? São aqueles pecados não confessos que se tornaram habituais na vida de uma pessoa. E perceba que aí é uma corrente, pessoas que estão acorrentadas com correntes invisíveis, porque estão aprisionadas em uma prática pecaminosa. Não houve arrependimento, não houve uma renúncia, não houve um abandono, não houve uma mudança de vida. Pessoas que estão aprisionadas, e isso todo mundo olha e fala assim: puxa, mas parece que está tudo bem, parece que está tudo tranquilo. Mas Deus é aquele que sonda pensamento e coração. É por isso que tem correntes, prisões que são internas, que só Jesus, só Deus tem o poder de libertar e quebrar. É aquela mágoa que não sai, porque o perdão não é liberado, aprisionado. É aquele ressentimento, é aquele sentimento dentro do coração que aprisiona e dá legalidade a demônios. Mas hoje, Deus quebra correntes, Deus quebra cadeias. Hoje,
O Senhor diz: é noite de romper com correntes da iniquidade. Hoje é noite de dizer não, uma mudança de vida. João capítulo 8, versículo 34 vai dizer assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E olha, preste bem atenção, o cometer o pecado aqui é prática, é uma vivência, é aquele que permanece no pecado, é aquele pecado que já se tornou um pecado de estimação. Eu ouvi isso essa semana. O pecado de estimação, ele faz parte do meu cotidiano, é uma prática, não é um deslize. Puxa, eu errei, puxa, eu vacilei, não deveria ter vacilado, perdão, Senhor. Não, é uma falta da sensibilidade. Já não há mais a sensibilidade do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então ela não consegue enxergar que está vivendo, não cometeu um ato falho, mas ela está vivendo numa prática pecaminosa de iniquidade, e isso tem aprisionado a sua alma. E aí, quando você olha para a pessoa, algumas áreas da vida dessa pessoa está presa, não vai para frente. O casamento está complicado, a vida financeira está complicada, a vida espiritual parece que está travada. Por quê? São correntes, são cadeias invisíveis que só Jesus tem poder. O maior aprisionamento, meus irmãos, não é aquele aprisionamento externo, mas é aquele que é interno. O maior aprisionamento não é o externo, é aquele que é interno. Deixa eu dizer uma coisa: o crente, seja ele o tempo de crente que for, 1 mês, 3 meses, 40 anos de crente, ele pode até estar livre por fora, mas se ele não tiver cuidado, ele pode estar preso por dentro. Eu quero fazer uma analogia aqui, dentro de um teste que foi feito, Fernando. Pegaram um pássaro silvestre, colocaram esse pássaro, meu irmão, dentro de uma gaiola, Lima, Felipe. Colocaram o pássaro, Débora, dentro da gaiola e prenderam o pássaro. O pássaro silvestre, ele foi feito para quê? Para voar, viver em liberdade, viver em liberdade. Mas pegaram o animal desse pássaro e colocaram ele dentro de uma gaiola e deixaram ele ali. E aquele pássaro, Ivani, que até então foi feito para voar em liberdade, ele estava vivendo agora como aprisionado dentro de uma gaiola. E aí deixaram ele por alguns dias ali, até que chegou um momento em que foram até essa gaiola, abriram a portinha da gaiola e falou: sai, sai daí, sai. E o pássaro lá dentro: sai daí, você está livre, voa, pássaro. E o pássaro lá dentro da gaiola, a portinha aberta. Aquele pássaro que nasceu para voar livremente, viver na liberdade, agora ele estava aprisionado. Externamente, não, a gaiola estava aberta, mas dentro dele algo lhe aprisionava. O medo. Se acostumou com aquela vida de prisão, e isso impedia ele de voar. Deixa eu dizer uma palavra para alguém nessa noite aqui. Tem pessoas aqui que já acostumou com a vida aprisionada.
alguma área da vida. Eu aprendi, pastor. Eu aprendi a conviver com isso. Eu aprendi, pastor, a lidar com isso. Então deixa aqui. Não mexe não, mas Jesus hoje está dizendo, ó, voa. Jesus está dizendo, ei, voa. Mas a pessoa está aqui porque ela acostumou. É melhor eu viver nesse aprisionamento, é melhor eu viver assim, do que de repente eu olhar para o céu e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, e ter um romper em sua vida, viver um romper da parte de Deus em sua vida, e voar, viver aquilo que Deus tem para ela. Aquele homem endemoniado, ele estava aprisionado numa vida de sepulcro, uma vida de morte, de vergonha. Mas Jesus, quando chegou na vida daquele homem, trouxe para ele vida, trouxe para aquele homem dignidade, trouxe para aquele homem esperança, fez com que aquele homem agora pudesse olhar nos olhos daqueles que muito olhavam para ele com olhar de desprezo. O Senhor mudou a vida daquele homem. Aqueles que até então olhavam para aquele homem e falavam, que louco é esse? Que doido é esse? Aqueles que olhavam para ele com olhar de desprezo, aqueles que olhavam para ele e diziam assim, já era, acabou, que loucura é essa? Agora, depois que aquele homem tem um encontro com Jesus, as pessoas olham para ele e ficam admirados. Sabe por quê? Quando um homem, uma pessoa se encontra com Jesus, existe um antes e um depois. O antes é para ser esquecido. O antes só faz parte do testemunho. O antes só faz parte do testemunho. Tem pessoas aqui que vão testemunhar. Tem pessoas aqui que vão testemunhar. O antes faz parte do testemunho. E daqui para frente faz parte para a glória de Deus. Daqui para frente faz parte de eu desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Então, meus irmãos, olha, alguns exemplos, e aqui eu já parto para o final. Alguns exemplos de aprisionamentos que são invisíveis na vida de uma pessoa, seja ela cristã ou não. Alguns exemplos de aprisionamentos, por exemplo, da mente. Pessoas que estão aprisionadas com culpa constante. Ela se sente culpada constantemente. Uma pessoa que tem uma mentalidade de derrota, só pensa em derrota. Não vai dar certo. Não vai dar certo, nada dá certo. Olha as palavras. Você já viu pessoas assim? Não vai dar certo. Ah, nada deu certo na minha família e não vai dar certo na minha também. É uma pessoa com a mentalidade de derrota. É uma pessoa que vive sempre se auto-sabotando. Ou seja, eu não vou conseguir. Ah não, não é para mim. Deixa para depois. Ah não, deixa para depois. Deixa eu continuar aqui. Não mexe comigo não. Deixa eu ficar aqui no meu mundinho. Deixa eu ficar aqui no sepulcro. Deixa eu ficar, está doendo, mas está bom. Está machucando, mas eu já aprendi. São pessoas mentalmente aprisionadas. Pessoas que são emocionalmente aprisionadas com correntes invisíveis
em suas emoções são pessoas com traumas não curados. Passou por algum momento de trauma na vida, e esse trauma até hoje aprisiona essa pessoa. A falta de perdão, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. O sentimento de rejeição aprisiona também. São aprisionamentos, são correntes que aprisionam de forma invisível. E Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai dizer assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Tem pessoas que vivem uma vida perturbada, amargurada, contamina outros, está aprisionada de forma invisível. Aprisionamentos espirituais, concorrentes, Tiago, invisíveis, pecados não confessos, como já disse, a religiosidade. Sabe qual que é o problema da religiosidade? É que a religiosidade, ela aprisiona uma pessoa na hipocrisia, numa vida onde não há, quando, me ajuda na palavra aqui, aquilo que faço não condiz com aquilo que falo. Como? Coerência, obrigado. Aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu vivo, ou aquilo que vivo não condiz com aquilo que faço. Uma pessoa aprisionada espiritualmente é aquela pessoa que ela é resistente a uma correção. A palavra do Senhor bate, mas o coração está duro. A palavra do Senhor bate, dizendo precisa haver uma mudança, mas não muda. Não se rende, não se quebranta, não se humilha. Aí, meus irmãos, essa pessoa ela está aprisionada no seu próprio orgulho. Salmo 32, do 3 ao 4, vai dizendo o seguinte: olha isso aqui, enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. São aprisionamentos espirituais. Mas eu vim nessa noite dizer que todos esses aprisionamentos que são invisíveis, Deus pode quebrar. Se coloque sobre os seus pés. Eu gostaria que nesse momento agora nós fizéssemos uma oração. Ministério de Louvor aqui, por favor. Nós fizéssemos uma oração agora nesse momento. Que você pudesse olhar para alguma área da tua vida. Existem áreas da nossa vida que acontecem algumas coisas que fogem do controle. Mas nessa noite o Senhor nos mostra que essas correntes que aprisionam a nossa vida de forma invisível, em Jesus, elas podem ser quebradas. Em Jesus, elas são quebradas. Salmo 107, versículo 8 vai dizendo o seguinte: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto.
assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes e que os prendiam. Salmo 107, 15 e 16 continua dizendo: deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Hoje, nessa noite, que venhamos dar graças ao Senhor pelo seu amor e a sua misericórdia, o seu amor leal. Que possamos dar graças a Deus pelo teu grande amor e a tua infinita misericórdia, porque Deus nos ama de tal maneira que Ele olha para nós. E se porventura tiver alguma área da nossa vida, se houver alguma área da nossa vida que esteja acorrentada, hoje Ele tem poder, com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia, Ele tem poder de quebrar e desfazer este mal. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se porventura tiver alguma área da tua vida que você já vem dias e anos convivendo com uma situação e já se acostumou, como aquele pássaro, hoje Jesus te chama. Vem para fora, voe. Talvez isso cause tristeza no teu coração. Quando mexe aí, quando mexe ainda causa dor. Quando mexe ainda causa tristeza. Quando mexe ainda gera desespero. Quando mexe ainda causa sofrimento. Aramassuia candaramasi. Ao você ouvir essa canção, se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Essa noite está um ambiente propício aqui, um ambiente favorável, um ambiente para a manifestação do poder de Deus. Se existe alguma área da tua vida que você, ao ouvir essa mensagem, você se identificou e realmente, pastor, tem uma área da minha vida que ela é invisível, mas dói, pastor, machuca ainda, causa insegurança, me aprisiona, iria mais te decai. Enquanto você ouvir essa canção e você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente, venha, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Quero declarar teu nome, Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sobre cada mente e coração. Você que está em casa, coloque a mão no teu coração e entregue essa situação diante do Senhor. A paz em tua presença. Aleluia, glória a Deus. Clamo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ramassuia darabacandarabassúria.
Glória a Deus. Se tiver mais pessoas, sai do teu lugar, vem aqui. Nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Todo vício há de se quebrar. Talvez na tua família, no teu lar, no teu casamento. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu nome é poder. Glória a Deus. Teu nome é cura. A vida Oh, Pai, em nome de Jesus. As cadeias vão ser quebradas agora. Agora, erga suas mãos para cá, igreja. Comece a orar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar agora. Pai, em nome de Jesus. declarar teu nome, Jesus, sobre o medo e sobre a depressão, sobre a ansiedade, seus cativos, clamo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar, sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre minha família, eu declaro o santo nome, Jesus. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão,
Erga suas mãos o mais alto que você puder e declare: em Jesus, eu sou curado em Jesus. Repita: em Jesus, eu tenho vida nova. Em Jesus, as cadeias são quebradas. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nesta noite. Haverá um antes e um depois. Esse dia foi marcado. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que cadeias caem por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo as correntes sendo quebradas agora em nome de Jesus. Você não vai ter mais medo. Você não vai dormir mais com medo. Você vai ter sono do justo, um sono de paz. Você vai dormir em paz. Eu profetizo em nome de Jesus que o pecado não irá te dominar mais. Eu profetizo em nome de Jesus a quebra de grilhões, a quebra de prisões. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, o novo tempo de Deus. Eu profetizo vida nova. Eu profetizo, ao invés de morte, eu profetizo vida. Em nome de Jesus eu profetizo, ao invés de isolamento, vida em família, vida em comunhão com os irmãos, em comunhão. Aquilo que o diabo tentou fazer com que você viesse viver excluída, isolada da família, a família de Jesus, hoje Jesus te traz de volta para a família e te faz viver em comunhão com os irmãos, em família, em comunhão com Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. Aleluia. Na bracandarabasúria e candarabachai, oh glória. E ananabasui candarabachai. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Os cativos são livres em nome de Jesus. Os oprimidos são livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu fosse você, glorificava Jesus agora. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos agora: toda opressão sai. Em nome de Jesus, agora eu repreendo toda e qualquer ação ou influência maligna, saia, em nome de Jesus. Todo desânimo agora, espiritual, sai. Em nome de Jesus. Receba restauração, receba vigor. Ramassuia canarabás. Você não permanecerá nesse aprisionamento da tristeza. O novo de Deus está chegando. O tempo de cantar está chegando. O tempo de se alegrar em Deus. Haverá uma mudança, uma virada aí. Anabracomerheve, anarabassúbia. E anabracai, neve, anaramassúbia. O novo tempo está chegando. Glória. Aleluia. Naramai, suica, narabás. Você irá se alegrar. Você irá voltar a sonhar.
você irá voltar a sonhar. Eu profetizo que você não irá permanecer nesse campo da frustração. Isso será um passado na tua vida, fará parte do testemunho. Frustração sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você que pode, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Libere uma palavra sobre a vida dele e sobre a vida dela nesse momento. Diga, você não está só. Novo dia Deus tem para você. Novo dia Deus tem para você. Glória a Deus, amém. O Senhor é bom. Novo dia recebe pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato. Pode dizer isso. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Haverá um bom futuro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos irmãos, nós estamos encerrando, glória a Deus, né? Mas olha só, dizendo para os irmãos que nós, domingo, estaremos aqui pela manhã e à noite, um culto com a família, você não pode perder, amém, é bênção de Deus. Estaremos aqui domingo pela manhã e também à noite, às 10 e às 18 horas. E deixa eu lembrar você que nós teremos aqui no dia 31 de janeiro e no dia 1º de fevereiro o nosso seminário, vai ser bênção de Deus, irmãos. Olha o tema, destravando a vida financeira. Olha só, existem prisões invisíveis aí, olha que coisa, que travam a vida financeira, tem o poder de travar a vida financeira de uma pessoa. E nós aprenderemos à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus, como nós podemos administrar melhor, como nós podemos destravar essa área que é tão importante, também faz parte da nossa vida. Amém ou não? Faz sentido para você? Então nós estaremos aqui falando sobre isso, estaremos aprendendo à luz da Palavra de Deus sobre esta área tão importante. Então você convide, você não vai pagar nada por isso, convide aí os seus familiares, né, amigos, para que venham. Talvez você, quem conhece pessoa que está com a vida financeira com dificuldade aí? Meu Deus, alguns, quase todos, não é? Mas será uma oportunidade de nós aprendermos, tá bom? Então no dia 31 de janeiro, às 19h30, e no dia 1º de fevereiro, pela manhã e à noite, que é um domingo, amém? Assim com suas mãos,
Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado porque Tu és aquele que tem o poder de quebrar correntes, de quebrar cadeias. Cadeias essas que muitas vezes invisíveis a nós. Muitas vezes a pessoa ela só sente os sintomas, mas não consegue discernir, não consegue entender a causa. Mas obrigado porque a sua palavra diz que Tu és o Deus que tem o poder de conhecer um homem por dentro. Tu tens o poder de discernir o homem em sua totalidade, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos ama com amor leal, com sua misericórdia, graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que cuida de nós. E nós cremos na sua palavra e descansamos no Senhor. Deus, que o teu grande amor permaneça sobre a sua igreja, que a sua graça, Jesus, permaneça sobre o seu povo. Espírito Santo, que a tua doce presença esteja em nós continuamente, nos fazendo sensíveis à sua voz. Meu Senhor, obrigado. E que as tuas bênçãos, Senhor, que enriquecem, e não acrescentadores, seja sobre a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Até domingo.